Boa noite a todos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do ano 2017. Passo a palavra ao segundo secretário que faça a leitura do trecho bíblico. Governarei povos e as nações me serão submissas. Passo a palavra à primeira secretária que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício número 392/17, Anhembi, 15 de setembro de 2017. Senhor Presidente, venho através deste substituir o projeto de lei complementar número 13/17 por um lapso na confecção do referido projeto, que passa a vigorar conforme o projeto anexo. Na oportunidade, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar Substitutivo, número 13/2017, de 1º de setembro de 2017. Altera a Lei Complementar número 103/09, de 9 de dezembro de 2009 e dá outras providências. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Altera e inclui na lista de atividades do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza na seguinte forma. O artigo 66 da Lei Complementar 103/2009 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 66. O serviço considera-se prestado o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1º a 23º deste artigo, quando o imposto será devido no local. 10º, do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e quaisquer meios. 14º, dos bens dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa. 21º, do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09. 22º, do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais inscritos no subitem 15.01. 23º, do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09. Parágrafo 4º da hipótese de descumprimento do disposto no parágrafo 3º, inciso 1º e 2º, e parágrafo 4º do artigo 68 desta Lei Complementar 103/2009, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Parágrafo 7º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por ele. Parágrafo 8º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operadoras efetivas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. O artigo 68 da Lei Complementar 103/2009 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 68, parágrafo 2º. Inciso 1º. O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta lei complementar. Parágrafo 3º. As alíquotas dos impostos sobre serviços de qualquer natureza são as seguintes. Primeiro, mínima 2%, máxima 5%. Parágrafo 4º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros,
inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no inciso 1º do parágrafo 3º deste artigo, exceto para os serviços a que se conferem os subitens quadrados 02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Artigo 2º. A lista de serviços do artigo 63 da Lei Complementar número 103/2009 passa a vigorar com as seguintes alterações. 1.03. Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. 1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 1.10. Disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS. 6.07. Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 7.14. Florestamentos, reflorestamentos, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. 11.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 13.04. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitas ao ICMS. 14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. 14.14. Guincho intramunicipal, guindastes e içamento. 16.01. Serviços de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de outros serviços de transporte de natureza municipal, passageiros. 16.02. Outros serviços de transporte de natureza municipal. 17.24. Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. 25.02. Translado intramunicipal e cremação de corpos e parte de corpos cadavéricos. 25.05. Cessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamento. Artigo 3º. Fica revogado expressamente a Lei Complementar número 181, de 8 de agosto de 2017 e demais disposições em contrário. Artigo 4º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. AEMBI, 1º de setembro de 2017, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto à apreciação desta augusta Câmara Municipal, incluso o projeto de lei que altera os artigos 66 e 68, bem como inclui novas atividades na lista do ISS, do Código Tributário Municipal e da outras providências. Nobres vereadores, com o advento da Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016, o Governo Federal alterou e incluiu novos itens na lista das atividades a serem tributadas pelo ISS. Com isso, alguns serviços consideravelmente praticados em nosso município passarão, a partir de 1º de janeiro de 2018, à condição de fato gerador do referido imposto.
Dentre as alterações, destaca-se também a mudança do local de recolhimento do referido imposto no caso de operações envolvendo cartões de crédito e débito. Atualmente, todas as operações comerciais realizadas com cartões no município de Anhembi geram recolhimento do ISS. Contudo, tal recolhimento é feito na sede da empresa operadora, que na maioria encontra-se na capital do estado. Com o advento da Lei Complementar 157/2016, os recursos auferidos com o ISS passam a ser recolhidos no município onde a operação é feita, ou seja, o imposto das compras feitas em Anhembi realizadas com cartões de crédito e débito ficará em Anhembi e não mais na sede da empresa, conforme mencionado anteriormente. Vale ressaltar que esta mudança não afetará em nada o contribuinte, seja o comprador ou comerciante local que efetua suas vendas. O que muda é apenas o lugar beneficiado com o tributo em questão. Igualmente, registre-se a inclusão de novos itens na lista de atividades, como, por exemplo, translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos, ou ainda cessão de uso de espaço em cemitérios para sepultamento. Se deve à consonância com a norma federal e outrosim a necessidade de se tributar na hipótese de tal atividade vier a ser realizada futuramente. Diante dessa nova perspectiva, surge para Anhembi uma arrecadação bastante significativa, pois a alíquota praticada para estes casos é de 5% do total cobrado pelo serviço, percentual até então auferido em outros municípios. Contudo, para que as determinações oriundas da referida lei possam ser aplicadas, faz-se necessária a adequação da legislação municipal a fim de que a mesma esteja alinhada com a federal. Ou seja, o Código Tributário Municipal deve abarcar todas as atividades previstas na Lei Complementar 157. Todavia, não basta, de acordo com o Código Tributário Nacional, a simples criação da lei municipal. É necessária, em razão das normas do direito tributário, a observância dos princípios da anulidade e da anterioridade nonagesimal. Este, inclusive, estabelece que não poderá haver cobrança de tributo senão decorridos 90 dias após a promulgação da lei que o instituiu, consoante o artigo 150, inciso 3º, C da Constituição Federal. Diante disto, verifica-se por parte do Poder Executivo perfeita obediência aos ditames tributários e constitucionais, tendo em vista que a lei, ora objeto dessa justificativa, só passará a vigir a partir do primeiro dia do ano de 2018. Mas somente se for integrada a legislação municipal 90 dias antes do início do ano fiscal subsequente, o que justifica seu regime de urgência. Ante o exposto, submete-se essa a proposição, análise e aprovação desta Casa Legislativa. Anhembi, 1º de setembro de 2017, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Passo a palavra à primeira secretária. Serviços de qualquer natureza. Primeiro, o valor dos materiais fornecidos pelo Projeto de Resolução número 04/2017, de 14 de setembro de 2017. Institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Anhembi e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas com base nos artigos 31, inciso 1º e artigo 45, inciso 3º e artigo 49 da Lei Orgânica, juntamente com o artigo 132, parágrafo 1º, inciso 9 do Regimento Interno Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a ouvidoria da Câmara Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, vinculada à presidência como instrumento de comunicação e participação do cidadão no aperfeiçoamento dos serviços prestados por esta Casa à sociedade. Artigo 2º. É garantido a todo interessado o direito de utilizar os canais de comunicação estabelecidos pela ouvidoria para apresentar solicitações, informações, reclamações e sugestões, apontar disfunções ou ainda arrazoar e sugerir modificações no que concerne aos serviços públicos prestados pela Câmara Municipal. Artigo 3º. A ouvidoria poderá ser acessada pela internet ininterruptamente no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Anhembi, www.câmaraanhembi.sp.gov.br, e durante o expediente no prédio Antônio José Pinto, junto ao setor do protocolo, com identificação sem prejuízo do acesso para fins de orientação por telefone
ou qualquer outro meio de comunicação. Artigo 4º. Quando a demanda envolver assuntos técnicos específicos, a ouvidoria, após a análise do seu teor, a encaminhará ao setor competente para esclarecimentos a respeito do quanto foi solicitado. Artigo 5º. São atribuições da ouvidoria. Primeiro, exercer a função de representante do armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. 1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 1.09. Disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS. 3.03. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem consideradas necessárias, utilizando o sistema eletrônico para tal fim desenvolvido. 9. Atuar na prevenção e solução de conflitos envolvendo usuários dos serviços. 10. Promover o intercâmbio de informações e manifestações com outras ouvidorias. 11º. Exercer suas atividades em estrita observância às competências regimentais em vigor. 12º. Cumprir as determinações da Presidência. 13º. Submeter ao julgador competente toda e qualquer demanda que envolva matéria previamente distribuída. 14º. Elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas pela ouvidoria. Parágrafo único. Quando a comunicação contiver por objeto matéria que não se enquadre na hipótese descrita no inciso 5º, a ouvidoria orientará o autor sobre o encaminhamento mais adequado para a sua demanda. Artigo 6º. O ouvidor será um funcionário designado pelo presidente da Câmara com mandato coincidente ao da presidência, ficando responsável pelas atribuições da ouvidoria. Parágrafo único. Em seus afastamentos, ausências e impedimentos serão designados substitutos. Artigo 7º. As atividades administrativas da ouvidoria serão desempenhadas por funcionários da ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circunstância da ouvidoria, observando e fazendo observar o cumprimento da legislação e das normas específicas. Segundo, orientar os serviços relativos às atividades da ouvidoria, assegurando a sua uniformização, eficiência, coerência e zelar pelo controle de sua qualidade. Terceiro, impedir a utilização político-partidária dos instrumentos sobre sua coordenação. Quarto, encaminhar à presidência queixas, críticas, reclamações, informações e observações sobre procedimentos de servidores nos termos regimentais. Quinto, dar conhecimento ao presidente quando as informações recebidas requeram ações de caráter emergencial que representem grave risco ao erário. Artigo 9º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 14 de setembro de 2017. Projeto de resolução número 05/2017, de 14 de setembro de 2017. Dispõe sobre a regulamentação do serviço de informação ao cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Anhembi e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 31, inciso 1º e 45, inciso 2º, juntamente com o artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado serviços de radiodifusão municipal de Anhembi, São Paulo, sistema de informações ao cidadão, que se constitui de um canal de comunicação para acesso às informações portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro municipal deverá prestar atendimento e orientação aos interessados quanto ao acesso às informações e informar sobre a tramitação do processo ou ainda esclarecer sobre o procedimento relativo ao documento solicitado. Parágrafo único. O setor de protocolo da Câmara será responsável pelo recebimento e protocolo dos documentos e requerimentos e informações relacionadas nesta resolução sobre assuntos pertinentes à Casa.
Artigo 3º. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso às informações de que trata a Lei Federal número 12.527, de monitorização e assistência aos usuários, qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter: primeiro, nome completo do requerente; segundo, número de documento de identificação válido; terceiro, especificação de forma clara e precisa da informação requerida; quarto, endereço físico e eletrônico do requerente, podendo este optar por um ou outro para recebimento de comunicações da informação requerida. Parágrafo 1º. Os pedidos deverão preferencialmente ser feitos mediante protocolo físico ou por meio eletrônico, cujo link de acesso ficará disponibilizado no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Anhembi, www.câmaradeanhembi.sp.gov.br. Parágrafo 2º. O pedido por meio eletrônico será feito mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio eletrônico. Parágrafo 3º. Finalizado o preenchimento do formulário, o interessado receberá o número correspondente para fins de acompanhamento do pedido. Artigo 4º. O pedido será analisado e poderá ser encaminhado aos respectivos departamentos da Câmara Municipal, com atribuições para atuar na área correspondente ao assunto demandado. Artigo 5º. As informações disponíveis serão fornecidas de imediato aos interessados, sendo que, no caso de impossibilidade de acesso imediato, caberá à Secretaria Administrativa, em prazo não superior a 20 dias. Primeiro, enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado. Segundo, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Terceiro, indicar as razões do fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, bem como a possibilidade de interposição de recurso com indicação da autoridade que o apreciará. Quarto, comunicar que não possui a informação e indicar, se for de seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 1º. O prazo referido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. Parágrafo 2º. O prazo de que trata o caput deste artigo será contado a partir da data do recebimento do pedido de informações pela Secretaria Administrativa. Artigo 6º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: primeiro, genéricos; segundo, desproporcionais ou desarrazoados; terceiro, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência da Câmara Municipal. Quarto, que não tenham preenchido o requerimento conforme o artigo 3º retro. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º no caput, o órgão poderá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações, a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 7º. Não será autorizado o acesso à informação total ou parcial sigilosa. Parágrafo 1º. Consideradas informações e documentos sigilosos: primeiro, aqueles relativos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, nos termos do artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Segundo, aqueles obtidos em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza ou estado de seus negócios ou atividades, nos termos do artigo 198 do Código Tributário Nacional. Terceiro, aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da parte final do inciso 33º do artigo 5º da Constituição Federal, previstas no artigo 23 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 2º. Para fins de fixação das categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos departamentos desta Casa de Leis, na classificação dos documentos produzidos será observado o disposto nas normas federais pertinentes, no que couber, sempre sob orientação da Secretaria Administrativa.
Parágrafo 3º. Quando não for autorizado o acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa, por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sigilosa. Parágrafo 4º. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Artigo 8º. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, o requerente deverá apresentar razões que demonstrem a exigência de nexo entre as informações requeridas e o direito de que se pretende proteger. Artigo 9º. No caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar de sua ciência. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Do despacho proferido em grau de recurso, caberá um segundo recurso, dirigido ao presidente da Câmara, que deliberará em 5 dias. Parágrafo 3º. Verificada a procedência das razões e recursos, será determinado ao órgão que adote as providências para a liberação de acesso à informação ao interessado. Artigo 10º. O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo do serviço e dos materiais utilizados. Artigo 11. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público. Primeiro, recusar-se a fornecer documentos, dados e informações requeridas, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Segundo, utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente documento, dado ou informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Terceiro, agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso ao documento, dado e informação. Quarto, divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido ao documento, dado a informação sigilosa ou pessoal. Quinto, impor sigilo a documento, dado a informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Sexto, ocultar da revisão de autoridade superior competente documento, dado ou informações sigilosas para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros. Sétimo, destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos. Parágrafo 1º. Atendido o princípio do contraditório na ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação em vigor. Artigo 2º. O agente público que tiver acesso a documentos, dados ou informações sigilosas nos termos dessa resolução é responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito a sanções administrativas, civis e penais previstas na legislação em caso de eventual divulgação não autorizada. Artigo 13º. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e informações sigilosas sujeitam-se a normas referentes ao sigilo profissional em razão do ofício e ao seu código de ética específico, sem prejuízo das sanções legais. Artigo 14. A pessoa física ou entidade privada que detiver documentos, dados e informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e nesta resolução estará sujeita às seguintes sanções. Primeiro, advertência. Segundo, multa. Terceiro, rescisão do vínculo com o poder público. Quarto, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública municipal por prazo não superior a 2 anos.
Quinto, declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos 1º, 3º e 4º deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2º, assegurando o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. A reabilitação referida no inciso 5º deste artigo será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4º. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no artigo 5º deste artigo é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada à defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 15. Fica criado no âmbito da Câmara Municipal de Anhembi um grupo técnico para dirimir dúvidas sobre a aplicação desta resolução e propor medidas que aperfeiçoem os sistemas eletrônicos de transparência ativa do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo único. O grupo técnico de que trata o caput deste artigo será composto por representantes de todos os departamentos desta Casa, que serão designados mediante portaria. Artigo 16. Os casos omissos dessa resolução ficam a cargo da decisão do presidente da Câmara de Vereadores. Artigo 17. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Guilherme Terni, 14 de setembro de 2017. Marco Antônio de Oliveira, presidente. Exposição de motivos. Senhores vereadores, no intuito de regulamentarmos o serviço de informação ao cidadão, com embasamento legal na Lei Federal nº 12.527/2011, apresentamos o presente projeto de resolução. O presente projeto de resolução visa atender à Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, que obriga órgãos públicos federais, estaduais e municipais a oferecer informações relacionadas às suas atividades a qualquer cidadão que solicitar. Os órgãos e as entidades dos poderes executivos e legislativo têm de assegurar o direito de acesso à informação, proporcionando mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e de fácil acesso. Assim, a proposição em apreço tem o escopo de atender à referida lei e tornar mais transparente e acessível aos munícipes as ações desse poder legislativo. Nada mais, plenário Guilherme Terni, 14 de setembro de 2017. Marco Antônio de Oliveira, presidente. Indicação número 128/2017. Vereador autor Adilson José Soares. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Miguel Machado a necessidade de instalação de cobertura ao toldo em frente ao posto de saúde de Piramboia para proteger os veículos da saúde. Justificativa. Tal medida se faz necessária pois os veículos da saúde ficam ao ar livre, tomando sol e chuva o tempo todo sem nenhuma proteção. Plenário Guilherme Terni, 12 de setembro de 2017. Adilson José Soares, vereador PTB. Indicação número 9/17. Vereador autor Rogério Ângelo Winkler. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal Miguel Machado e equipe responsável a necessidade de se construir uma rampa de concreto que dê acesso ao rio Tietê no aterro da Lagoa Municipal para que os turistas possam descer e colocar suas embarcações no rio. Justificativa. Muitos turistas que frequentam o município não conseguem ou têm muita dificuldade de colocar suas embarcações na água para realizarem seus passeios no rio Tietê, pois a rampa existente é de areia e pedregulho. Plenário Guilherme Terni, 13 de setembro de 2017. Rogério Ângelo Winkler, vereador SD. Requerimento número 68/2017. Vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvindo o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto, nos seguintes termos: considerando que em nosso município encontra-se em vigência a Lei Municipal número 1680/07, de 3 de abril de 2017, que dispõe sobre plano diretor participativo, o sistema e o processo de planejamento e gestão do desenvolvimento urbano do município de Anhembi.
Considerando que a Lei Federal número 10.257/01, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências. Conhecido como Estatuto da Cidade, prevê no parágrafo 3º do seu artigo 40, que a lei que institui o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Assim solicita-se: informar como a administração pretende desenvolver esse trabalho e se já existe um cronograma de atividades. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 14 de setembro de 2017. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 69/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvindo o plenário, na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, considerando questionamentos de funcionários da prefeitura com relação à demora ou não recebimento das cestas básicas na data prevista. Assim solicita-se: informar por qual motivo as cestas básicas dos funcionários da Prefeitura não foram entregues até a presente data, sendo que elas sempre foram entregues até o 5º dia útil de cada mês. Informar se foi realizada a licitação para fornecimento das cestas básicas. Se foi realizado, informar qual empresa saiu vencedora e enviar cópia do contrato. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 14 de setembro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 70/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, considerando a entrega oficial de um trator agrícola com implementos no dia 30 de junho na Casa da Agricultura, considerando questionamentos de alguns produtores rurais que o trator encontra-se parado sem prestar serviços. Assim solicita-se: informar se o trator adquirido já prestou algum tipo de serviços aos produtores rurais. Se caso tenha prestado serviço aos produtores rurais, enviar relatório dos serviços prestados e orímetro de horas trabalhadas e planilha dos gastos com combustível. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 14 de setembro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento com pedido de urgência número 71/2017. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com transparência a administração pública, assim solicita-se: informar se há possibilidade de construir uma praça arborizada com academia ao ar livre no conjunto habitacional do bairro Nossa Senhora dos Navegantes, onde há disponibilidade de espaço para atender a população. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Segue foto em anexo. Justificativa: esse conjunto habitacional é um dos mais antigos de nosso município e não possui nenhuma área de lazer.
Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura, assim contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 14 de setembro de 2017. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador PMDB. Requerimento número 72/2017, com pedido de urgência. Vereador autor, Marco Antônio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando a necessidade de tratar com a transparência a administração pública e o início de um novo governo, assim solicita-se. Informar quais providências está sendo tomada com relação ao banheiro público do distrito de Piramboia, tendo em vista que o mesmo está desabando, oferecendo risco à população em geral e principalmente quem faz uso do mesmo. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 15 de setembro de 2017. Marco Antônio de Oliveira, vereador, presidente. Requerimento número 73/2017, com pedido de urgência. Vereador autor, Elsa Cristina Vaz. Requer à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando que vários moradores do loteamento Mauro Zuccari, no bairro da Capoava, próximo à rodovia Marechal Rondon, no distrito de Piramboia, vem reclamando do estado em que se encontra a estrada municipal que liga o loteamento ao distrito de Piramboia, tomando como ponto de referência a estrada que sai da MF Professora Dalva Calinha Abud, passando pelo sítio do senhor Tito e que chega ao loteamento. Assim solicita-se informar se a administração tem conhecimento desse problema. Quais as iniciativas e ações que a administração vem efetuando e efetuará para a resolução dos problemas. Informar qual o prazo para que essa estrada municipal esteja em bom estado de conservação e manutenção, passível para o trânsito de veículos e pessoas. Outras informações que julgar pertinentes ao assunto. Tal requerimento visa trazer informações, esclarecimentos e transparência das ações do Executivo. A população em ambiência do distrito de Piramboia que estão sofrendo, tendo que utilizar a rodovia Marechal Rondon para poder se deslocar do loteamento até o distrito de Piramboia. Plenário Guilherme Terni, 15 de setembro de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 74, com pedido de urgência. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Requeiro à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando que vários servidores vêm indagando sobre a possibilidade de se efetuar um plano de saúde para os servidores municipais, com isso gerando uma opção de atendimento na área da saúde. Assim solicita-se informar se existe estudo para a realização de convênio com planos de saúde para os servidores municipais. Caso não exista, se a administração pretende efetuar esse estudo e qual o prazo para a apresentação do mesmo. Outras informações que julgar pertinentes ao assunto. Tal requerimento visa trazer informações, esclarecimentos e transparência das ações do Executivo à população em ambiência. Plenário Guilherme Terni, 15 de setembro de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 75/2017. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Requer à mesa ouvido o plenário na forma regimental se oficia ao senhor presidente desta Casa de Leis nos seguintes termos. Considerando que vários servidores do Legislativo vêm indagando sobre a possibilidade de se efetuar um plano de saúde para servidores da Casa, gerando uma opção de atendimento na área da saúde. Assim solicita-se informar se existe estudo para a realização de convênio com planos de saúde para os servidores do Legislativo. Caso não exista, se a administração pretende efetuar esse estudo e qual o prazo para a apresentação do mesmo. Outras informações que julgar pertinentes ao assunto. Tal requerimento visa trazer informações, esclarecimentos e transparência das ações do Legislativo.
Plenário Guilherme Terni, 15 de setembro de 2017. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. Requerimento número 76/2017, com pedido de urgência. Vereadora autora Elsa Cristina Vaz. Requer a mesa ouvido o plenário na forma regimental, se oficia ao senhor prefeito municipal Miguel Vieira Machado Neto nos seguintes termos. Considerando que o município de Anhembi possui contrato de repasse Sicov número 710181/2009, Programa Habitação de Interesse Social para a construção de unidades habitacionais de interesse social. Considerando até o ano de 2016, somente haviam sido construídas 20 unidades de um total de 24 unidades habitacionais. Considerando que 4 famílias ainda não foram beneficiadas. Considerando que quem venceu em 2016 o contrato com a empreiteira que estava construindo as unidades habitacionais. Considerando que essas famílias têm solicitado informações de quanto poderão contar com essas unidades habitacionais. Assim solicita-se informar em qual situação o contrato de repasse se encontra. Se foi efetuada nova licitação para a construção dessas 4 unidades habitacionais e, caso contrário, por qual motivo ainda não foi efetuado. Se houve alguma alteração nas famílias que serão beneficiadas, se positivo, por qual motivo e qual a forma utilizada de definição do beneficiário e como ficará os beneficiários contemplados anteriormente. Qual o prazo para que essas unidades habitacionais sejam construídas e liberadas para a moradia das famílias? Outras informações que julgar pertinentes ao assunto. Tal requerimento visa trazer informações, esclarecimentos e transparência das ações do Executivo e a população ambiense. Elsa Cristina Vaz, vereadora PR. A palavra está livre. Anísio José Tobias. Anísio Tobias. Anísio Tobias, filho. O José vem do Boca. Adilson José Soares. Joel Alexandre Lourenço Pinto. Sebastião de Quadros Neto. Kelly Cristina de Souza Reis. Rodrigo Elias Pinto. Eu. Só um comentário. Boa noite, o Lucas, que está sempre presente. O dia que isso não vier vai fazer falta para nós aí. Sobre a indicação do Rogerião, nós tivemos o Cabeção comigo também na reunião do Comitê do Turismo, e o prefeito comentou a respeito dessa rampa. Inclusive, acho que as embarcações, quando vêm para Anhembi, utilizam no camping, né? E o prefeito comentou a respeito de que já está sendo projetado isso, depende também da liberação, acho que da CETESP, não sei, água, né? E já tem o projeto disso e está sendo desenvolvido pela engenheira da prefeitura para poder fazer uma melhor forma, porque a gente está trabalhando para que a Anhembi se torne um município de interesse turístico, então é interessante e é importante essa rampa realmente. Bem lembrado dela. Marco Antônio de Oliveira. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por ter nos dado vida e saúde. É o que é mais importante, vida e saúde e fé. Esperança, luta, trabalho. E eu queria deixar aqui registrado esse projeto de resolução, porque é um projeto de transparência, porque o cidadão, ao Deus ser, seja ele quem for, ele terá o direito de vir aqui conversar com o procurador. Eu gostaria de uma transparência sobre isso. Então, a gente tem que deixar bem claro para mostrar que o nosso trabalho está sendo digno, que aqui não tem nada escondido. Então, por isso que está aqui
os dois projetos de resolução, porque é muito importante ter a transparência. Vai para o site, tudo é importante para a gente. Então, eu gostaria também que os vereadores aprovassem, ou seja lá, pensassem bem nesse caso, porque isso daqui é para nós mesmos, porque o político não é bem falado. O político, ele é bem assim, ó Lava Jato, não sei o que, quando vê, lá, porque o fulano tem isso daí, porque está roubando. Então, é muito mais fácil, é a transparência. Isso daqui é um direito de todo cidadão. Então, é isso. E também, a respeito do banheiro público de Piramboia, né? O nosso banheiro lá está sem condições, não tem, vamos falar assim, nós não temos um banheiro público, está fechado. Isso daí, está feito o requerimento, gostaria de deixar bem claro que gostaria de ser atendido quanto antes, porque há necessidade para a população, porque quem está aqui não é cobrado, a gente está lá, viu? E aquele banheiro, viu? E, né? Então, gente, é coisas que precisa fazer, tá? Obrigado. Fazer esse comentário sobre o banheiro público de Piramboia, inclusive fomos gravar lá, Rodrigo. Não é possível que passa prefeito e entra prefeito aquele banheiro daquela maneira, rapaz. Não sei se é verdade que eles compraram um carro de 80 mil para mandar para a subprefeitura de Piramboia. E quanto que fica para arrumar um banheiro daquele lá, rapaz? Não é um absurdo uma coisa dessa, né? Não defender ninguém, mas o banheiro de Piramboia, toda vez que arruma, alguém aparece para depredar, não é, presidente? Ou que uma hora quebram portas, já quebraram um vaso sanitário novo da praça lá de cima, e o de baixo, como disse o Cole, está caindo, daqui a pouco cai em cima de alguém realmente. Acabou. 10 minutos de intervalo. Vamos para a ordem do dia. Matéria do Legislativo. Está em discussão o requerimento número 67/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 67/2017. Aquele que for favorável permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação um pedido de urgência do requerimento número 69/2017. Aquele que for favorável permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 69/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 69/2017. Aquele que for favorável permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação um pedido de urgência do requerimento número 70/2017. Aquele que for favorável permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 70/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 70/2017. Aquele que for favorável permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 72/2017. Aquele que for favorável permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 72/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 72/2017. Aquele que for favorável permaneça como estão. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 73/2017. Aquele que for favorável permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem.
Aprovado. Está em discussão o requerimento número 73/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 73/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 74/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 74/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 74/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em votação um pedido de urgência do requerimento número 76/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 76/2017. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 76/2017. Aquele que for favorável, permaneça como está. O que for em contrário, que se levantem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 2/10 às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.